família, ele mexe na estrutura da família. Para quê? Porque sabendo ele que se ele mexer na família, ele sabe que o ministério do homem, ele acaba. Aleluia. Por mais que alguns ainda continuam tentando, ele sabe que alguns ainda continuam pelejando, mas quando alguns da família é desestruturado, aleluia, aí o ministério dele acaba, ele não consegue prosseguir. Aleluia, glória a Deus. Sabe por quê? Porque desde a fundação da terra, desde quando Deus ele fez o primeiro homem, Deus ele observa que o homem ele estava um pouco só, ele não tinha ninguém junto com ele. Aleluia. Ele não orou a Deus pedindo uma esposa, mas quem pudera, ele nem sabia talvez se existia uma esposa para ele. Ele só observava que todos os animais eles tinham um par, tinham um parceiro. Ele percebeu que para haver a multiplicação teria que ter um parceiro. Ou seja, Deus observou então que o primeiro homem ele estava trabalhando, ele estava focado naquilo que Deus havia colocado nas mãos deles. Então chegou um certo dia que Deus ele percebe então que este homem ele precisava de uma disjuntora, ele precisava de uma ajudadora. Então Deus agora ele toma uma decisão. Qual foi essa decisão? Em fazer que o homem tomasse em um sono profundo. Porque Deus ele tira agora a mulher do próprio corpo do homem, serve uma de suas costelas para quê? Para formar a mulher. O que podemos entender com isso então? Deus ele poderia fazer da mesma forma que fez o homem. Deus poderia fazer a mulher da mesma forma que fez o homem. Por quê? Porque Deus ele tinha esse poder, ele poderia fazer isso. Só que entendendo Deus, que se ele fizesse dessa forma, talvez um queria ser melhor do que o outro, talvez um queria ser o maioral. Aleluia, glória a Deus. Então o que Deus faz? Deus faz o homem dormir e tira agora a mulher, serve uma de suas costelas e faz o quê? Então faz então a mulher, a disjuntora. Aleluia, glória a Deus. Por que Deus faz isso? Para que os dois pudessem andar lado a lado, um ajudando o outro. Percebe-se que no decorrer da Bíblia Sagrada nós vamos entender que quando Deus ele envia os seus profetas, os seus discípulos para poder apregoar o Evangelho, ele não manda um homem sozinho, ele nunca mandou alguém sozinho, mas o que ele faz? Ele pede para ir em dois. Por que em dois? Porque se um cair, aleluia, o outro ajuda a se levantar, aleluia. E se porventura os dois ficar fracos na fé, entendemos que por mais que os dois fiquem fracos, mas juntos eles tomam uma decisão. E qual decisão é essa? Em buscar a presença de Deus, aleluia. Mesmo fraco, ele entende que nesse mundo não tem nada para nos oferecer. Talvez o mundo ele pode nos oferecer algumas coisas que pode ser bom para o nosso corpo, para o nosso bem-estar naquele momento, mas sabendo ele que quando está sozinho, aí vem a solidão, vem a tristeza. Aleluia, glória a Deus. Então Deus agora, entendendo isso, ele constitui a primeira família na face da terra, para que os dois juntos possam andar lado a lado, um ajudando o outro. Mas a Bíblia diz que o adversário, desde a fundação da terra, ele não ficou satisfeito com essa história, ele não gostou dessa situação. Por quê? Ele via simplesmente Adão sozinho, ele via o homem sempre sozinho. Então ele entendeu que se o homem ficasse só, aleluia, talvez os projetos que Deus tinha, aleluia, não iria se cumprir. Só que Deus, aleluia, ele sempre planeja tudo, e quando Deus planeja, o adversário ele pode até tocar, aleluia, ele pode até ferir em algumas situações, mas Deus, o plano de Deus nunca será frustrado na nossa vida. O plano de Deus, ele nunca vai deixar de ser executado. Porque, falando disso, eu lembro da história de Jó, que é uma história bem conhecida. O adversário foi lá no céu, foi se apresentar a Deus, aleluia, e querer falar que Jó